Os alquimistas medievais, os primeiros químicos, primitivos cientistas, misturando elementos, fundindo metais e inventando poções, trancados nos porões de suas casas. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Hoje nós iremos conhecer sobre a vida e as práticas dos alquimistas medievais. A antiga tradição da alquimia mesclava elementos que hoje nós dividimos em química, medicina, física, metalurgia, arte, astrologia e também misticismo e religião. Em seus laboratórios obscuros, através da troca equivalente, os alquimistas tentavam transformar chumbo em ouro, transformar bronze em ouro. E além disso, através da transmutação, os alquimistas tinham 3 objetivos principais: criar a pedra filosofal, o elixir da vida eterna e dar vida a um homúnculo e atingir assim a grande obra. Enfim, troca equivalente, transmutação, grande obra, os 3 objetivos são muitas coisas para a gente falar sobre, mas antes disso, como sempre, vamos começar do início. E usando a nossa máquina do tempo, iremos fazer uma rápida viagem por tempos bem remotos, antes mesmo da Idade Média. Nós podemos dizer que a alquimia sempre esteve presente na história da humanidade, desde o Egito Antigo, o Império Romano, a Grécia Antiga, a velha China, a Índia, o mundo islâmico. Todos esses velhos povos e essas antigas civilizações fizeram descobertas químicas, científicas. Eles buscavam entender como o mundo funcionava, como as coisas nascem e apodrecem. Mas o que chamamos de alquimia clássica, essa que conhecemos de alquimistas trancados em porões, usando fogo, metais, destiladores de vidro, essa começou a tomar forma no meio da Idade Média, bem no meio mesmo, no século X. Lembrando que a Idade Média foi do século V ao XV. Foi no século X que os muçulmanos começaram a ter contato com a Espanha e ensinaram para os espanhóis algumas práticas de alquimia, de mistura de elementos, coisas sendo dissolvidas ou poções explosivas. Da Espanha, essa prática acabou se espalhando para o resto da Europa e assim nasceram os alquimistas que conhecemos hoje. A própria palavra alquimia nos remete a esses povos antigos, já com essas práticas. Quimia vem do grego e significa misturar ingredientes, mesclar elementos. Al vem do árabe e significa simplesmente a, o, as, os, ou seja, a mistura de ingredientes, a química. Mas nem tudo são flores. Quem é velho aqui no canal já sabe que sempre que falarmos de Idade Média, também iremos falar da Santa Inquisição, o movimento da Igreja Católica que caçava cabeças de cientistas em geral, de pessoas de outras religiões, de ateus, matavam até mesmo gatos pretos, que dirá pessoas. Enfim, muitos desses alquimistas eram protegidos da igreja por reis ou rainhas, então não precisavam se esconder nos porões de sua casa. E não é difícil entender o interesse da realeza em alquimia. Qual rei não gostaria de ver metal barato sendo transformado em ouro? Mas como eu disse, poucos tinham essa sorte de servir um rei. Muitos alquimistas
acabaram sendo caçados pela Inquisição e acabaram indo para a fogueira ou para a forca. A Igreja Católica ligava qualquer coisa que não fosse católica ao demônio. Não importava se era algo científico, religioso, filosófico ou político. Contrariou a Bíblia, era do demônio. E é por isso que até hoje, só para dar um exemplo, vemos muito o símbolo do enxofre no meio de outros símbolos satanistas, sendo que não tem nada muito a ver. Já já a gente vai falar mais sobre isso de símbolos. Continuando, é muito importante dizer também que por causa dessa coisa da Igreja Católica caçar qualquer forma de religião, linha de pensamento espiritual fora do cristianismo católico, muitas pessoas acreditam que a alquimia era, na verdade, um tipo de filosofia, mas para que eles não fossem tão perseguidos e mortos, eles mascaravam os termos e palavras que usavam. Por exemplo, o chumbo seria a ignorância e o ouro o conhecimento, a sabedoria. Essa seria uma metáfora interessante de fato, uma forma legal de enxergar a alquimia. Mas eu não acredito nessa teoria e estou contando para vocês porque é importante, isso é discutido por aí. Mas eu acho que se eles só quisessem mascarar, eles não ficariam de fato mexendo com as pedras, metais, sal, enxofre, fervendo coisas e inventando poções. Os alquimistas, eles não tentavam fazer mágica. O raciocínio deles vinha através da observação da natureza. Eles perceberam que no universo, na natureza, nada se cria e nada se destrói. Tudo se transforma. Um animal morre na floresta. Os nutrientes daquele corpo servirão de adubo para a terra. Adubo que vai gerar uma árvore frutífera, da qual colheremos os frutos para nos alimentarmos, até que nós morremos também e será a nossa vez de ser o adubo. Tudo que existe nesse mundo, tudo que existe no universo, foi construído através de uma série de fatores, desde um grão de areia até nós mesmos. Os alquimistas tentavam descobrir e acelerar esses fatores através da transmutação e da troca equivalente. A transmutação nada mais é do que o ato de transformar alguma coisa em outra, transformar o chumbo em ouro, por exemplo. E isso acontecia através de uma troca equivalente. Como eu disse, eles não tentavam fazer mágica. Eles acreditavam que para se criar algo era necessário dar algo de valor igual em troca, ou seja, sem sacrifícios não haveriam resultados. E nisso eles estavam muito certos. A alquimia, com suas fornalhas, frascos de vidro, destiladores, metais, elementos químicos, entre outras coisas, trazia junto de si livros carregados de símbolos. Esses livros e símbolos eram praticamente um manual de receitas para serem praticadas nessas fornalhas, frascos de vidro, etc. Esses símbolos, inclusive, são algo que ajudam a dar esse ar misterioso e oculto para a alquimia. São símbolos de elementos, símbolos astronômicos, animais, símbolos dos 4 elementos da natureza, macho e fêmea, sol e lua e por aí vai. Mas por que eles escreviam com tantos símbolos complicados? Simples. Os alquimistas não queriam mesmo que essa arte se tornasse algo público. Eles não queriam que a alquimia fosse algo de fácil entendimento,
que qualquer um pudesse sair praticando depois de ler apenas um livro, e deixar a leitura do livro complicada, com textos incompletos, remetendo a outros livros e lotadas de simbologia, também ajudava a esconder o real conteúdo do livro da Igreja Católica, lembram? Enfim, durante o processo alquímico, durante os experimentos de transmutação, existiam 4 matérias principais usadas pelos alquimistas: o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. O orvalho era usado para umedecer ou banhar as outras matérias-primas. O sal, o contrário, era usado para secar. O mercúrio vai ser um elemento passivo, feminino, volátil, inerte e calmo. Já o enxofre vai ser o elemento masculino, ativo, com propriedades de combustão e corrosão. Existe, claro, uma outra infinidade de símbolos. Eu vou citar apenas alguns para quando vocês virem uma ilustração, uma arte antiga ou um símbolo de alquimia, vocês conseguirem apontar: olha, esse é um símbolo de alquimia medieval. Vamos lá. O sol representa o ouro. A lua representa a prata. Um unicórnio ou um cavalo, um veado, podem representar a terra. Pássaros representam o ar. Peixes representam a água. E as salamandras representam o fogo. Um corvo significa putrefação, a morte, o apodrecimento de algo. Um tonel de vinho ou uma taça significa o processo de fermentação, um processo bastante usado na alquimia, inclusive. Um homem e uma mulher, o coito do rei e da rainha, significam o mercúrio e o enxofre juntos. Enfim, como eu disse, existe uma outra infinidade de símbolos. E às vezes esses símbolos podem ter significados mais profundos, mas agora vocês já conheceram o básico. Existem livros que foram escritos puramente usando símbolos, inclusive. Por exemplo, o Mutus Liber, na tradução, o livro mudo, considerado um dos mais importantes livros da tradição alquímica. Esse livro, o livro mudo, simplesmente não tem texto. Se você quiser entender o que está escrito ali, você tem que entender dos símbolos. E encerramos aqui essa parte do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que não percam a próxima, porque é nela que nós vamos falar realmente das coisas mais interessantes que os alquimistas faziam, do que eles tentaram criar: a pedra filosofal, o elixir da vida eterna e os homúnculos. E claro, também vamos falar das heranças que esses velhos alquimistas deixaram para a nossa ciência atual. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Valeu, fui!